Olá, meus irmãos. Quero agradecer desde já o privilégio de poder compartilhar da Palavra de Deus com os irmãos, especialmente nessa data tão maravilhosa, que é quando celebramos a Páscoa, que para nós cristãos é a celebração da nossa salvação através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É terrível o fato de que nessa época as nossas crianças, na sua maioria, elas pensam no coelhinho da Páscoa. Uma tradição antiga que veio para ofuscar, tirar o foco daquele que é o Cordeiro da Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Cordeiro sempre foi a peça central da história da Páscoa, mesmo para os judeus, lá em Êxodo capítulo 12. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias ali, Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14. Êxodo 12, versículos de 1 a 14. Aqui nós vemos a primeira vez, a primeira Páscoa sendo celebrada, que para o judeu até hoje tem um significado muito especial também a respeito da sua libertação da escravidão do Egito. Veja bem o texto, Êxodo capítulo 12. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: o 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E a toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na porta da porta, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passareis pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, porque quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor através das vossas gerações, e o celebrarei por estatuto perpétuo. Então, essa é a primeira Páscoa. Eu costumo dizer que Deus gosta de festa, e nós temos registrado na Bíblia várias festas, e essa era a principal delas. Era muito solene e muito significativa. Esse feriado, então, comemorava o êxodo do povo de Israel do Egito, e isso há mais de 3.000 anos. E embora o cordeiro seja o elemento principal aqui desta festa, dessa observância bíblica, ele ainda está ausente. Sem templo e sem o sacerdócio judaico, não há mais sacrifícios de Páscoa.
No máximo, algumas famílias judaicas, elas vão ter um pernil de cordeiro, entre os vários elementos da celebração da Páscoa, estará ali então um pernil de cordeiro também. É claro que nem todos os judeus estão satisfeitos com essa situação, com uma Páscoa sem cordeiro, então vários grupos religiosos já tentaram de alguma forma subir até o monte do templo para um sacrifício, apenas para ser recusado, né, pelas autoridades, pela polícia israelense. Alguns anos atrás, até mesmo um dos grupos do Conselho do Novo Sinédrio, eles pediram aos tribunais então que deixassem eles praticar o mandamento bíblico do sacrifício. Em 2007, então, a corte decidiu os direitos dos peticionários de praticar sua fé são superados por outras considerações como ordem pública e segurança. Então a possibilidade deles celebrarem, né, o sacrifício de cordeiros, pelo menos por enquanto, está relegado ao passado antigo. Mas as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, elas registram que Deus requer um cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, nós vemos então a ordem aqui que cada família judia obtivesse um cordeiro naquela primeira Páscoa. Era para ser um macho, sem defeito, novo, devia ser morto, assado e comido. O sangue devia ser aplicado então nos umbrais da porta e na verga, e ali essa seria então a 10ª praga que Deus ia enviar à terra do Egito, antes de deixar o seu povo ir. Naquela noite, o Senhor passou sobre toda a terra do Egito, e ele matou o primogênito de cada família que não tinha aquele sangue colocado do lado de fora da casa, nos umbrais e na verga da porta. Aonde ele viu o sangue, ele passou por sobre aquela casa e poupou o primogênito. Esse é o significado da palavra pesar, Páscoa, passou por cima. E assim como as outras 9 pragas, a 10ª praga então veio para demonstrar claramente que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó era superior àquelas falsas divindades do povo do Egito. E de fato os efeitos dessa última praga eles foram tão terríveis, foram tão difundidos, pois não havia uma casa onde não houvesse um morto. Naquela Páscoa então Deus realmente resgatou e redimiu então os israelitas como ele havia prometido. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6, diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Então, todos os anos, né, desde que o povo judeu então foi liberto da sua escravidão, os judeus recontam essa história. Eles dizem para os seus filhos o significado da Páscoa. O que nós, como cristãos, também devemos contar aos nossos filhos, o verdadeiro significado da Páscoa, e não deixá-los serem então contaminados, ofuscados, né, pelo sentido que o mundo está dando, tirando a visão bíblica do Cordeiro da Páscoa e do significado da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. O cristianismo está intimamente ligado ao Cordeiro da Páscoa. Os evangelhos prestam uma atenção especial para aquela última ceia, quando Jesus reuniu seus discípulos. Ele teve um desejo grande de estar com eles. Em Lucas 22:15 ele disse: eu tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, antes do meu sofrimento.
Ele queria completar a sua missão antes de poder ir novamente para a sua glória. Deus, o Senhor Jesus Cristo, deixou a sua glória e veio até nós. Ele é chamado o Emanuel, Deus conosco. Isaías diz que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquele menino que viria como promessa de Deus aos homens, o príncipe da paz, ele é chamado Deus conosco. E quando ele veio, ele deixou a sua glória. Os seus atributos divinos, ele não usou, e ele ficou então como nós, humanos, e no poder do Espírito Santo ele agiu entre nós, ele pregou, ele ensinou, ele realizou milagres para provar que ele era o Filho de Deus e para que aqueles que crescem nele pudessem ter vida. A vida que nós temos hoje, a vida eterna que Jesus prometeu, que começa no momento que uma pessoa crê nele como seu Salvador, quando aquela pessoa arrepende-se de seus pecados, reconhecendo que o preço de seus pecados foi pago por Jesus na cruz. Deus diz, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De fato, Jesus, ali, quando tomou aquela última ceia, última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, ele usou os elementos familiares ali daquele culto de Páscoa para ensinar e estabelecer algo diferente para os seus seguidores, que viria a ser então conhecida como a Ceia do Senhor, tão celebrada em todas as igrejas cristãs, para lembrar da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, até que ele venha. Como ele prometeu, os crentes celebram de tempos em tempos, alguns mais vezes, outros menos vezes, mas ainda assim quando eles se unem para lembrar da morte de Jesus Cristo, até que ele venha, Jesus ali então participando com seus discípulos, tomou o pão sem fermento, o matzá, e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Esse fermento, como os rabinos ensinam e como encontramos nas Escrituras, representava então a má inclinação, o pecado no homem, apenas um símbolo do pecado. E aquele pão ali que Jesus disse que era seu corpo, era sem fermento para retratar, para apontar para o fato de que Jesus era e é sem pecado. Como não havia fermento no matzá, também não havia fermento, pecado em Jesus. Como o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, Jesus era impecável. Tomando o cálice então, ele disse: esta é a aliança, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. O símbolo do sacrifício de Jesus completo ali. Jesus, tomando com eles, deu esse novo significado para aqueles elementos. E esta é a Páscoa, a morte do Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Terminando a refeição ali, Jesus cantou um hino e partiu então para o Monte das Oliveiras. Em Mateus 26:30 diz: tendo acabado ali, cantaram um hino e partiram. Provavelmente eles cantaram o Salmo 118, que ainda entre muitas famílias dos judeus, ainda eles cantam o Salmo 118, que inclui os versículos 22 a 24.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Versículo 23, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Apesar da Páscoa ser uma celebração do sacrifício do Cordeiro, é para nós fonte de grande alegria, porque tornou-se a nossa esperança. É a comemoração da nossa salvação, que só foi possível com a ressurreição de Jesus. No final do sábado, no comecinho do primeiro dia da semana, os discípulos correram até o sepulcro, e lá então eles encontram um anjo que diz: ele não está mais aqui, ressuscitou como havia dito. Infelizmente a visão judaica é completamente diferente. Alguns deles dizem a noção de que o Cordeiro Pascal é uma representação de um Salvador crucificado ou uma expiação pelo pecado é tão estranha aos ensinamentos da Torá quanto a noção de um Papai Noel. Eles não querem ter nada a ver com o ensino do Novo Testamento que aponta para o Cordeiro sendo morto para pagar pelos nossos pecados. De fato, o Êxodo não diz nada sobre o Cordeiro Pascal que expia o pecado, nem menciona o Cordeiro como se referindo ao Messias prometido, o ungido, o Cristo, Messias. Mas outras escrituras judaicas do Antigo Testamento, para nós, apontam para ele. Isaías 53, versículo 1 a 7, o profeta Isaías diz: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isaías descreve ele como um homem de dores, ferido de Deus e afligido, que foi ferido pelas nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. E versículo 7 diz que ele foi levado como cordeiro ao matadouro. Há outros judeus também que falaram de Jesus, dessa profecia, confirmando a profecia de Isaías. João, por exemplo, o profeta que apareceu 400 anos depois de Malaquias, João Batista, apontando para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Saulo de Tarso, foi um benjamita e originalmente ele era um forte opositor, alguém que rejeitou mesmo Jesus. Mais tarde ele ia declarar em 1 Coríntios 5, 7 a 8: pois de fato Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, vamos celebrar a festa, não com fermento velho, nem com fermento de malícia e maldade, mas com o pão sem fermento da sinceridade e da verdade. Pedro, um pescador judeu, que mais tarde se torna um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele diz na sua epístola, em 1 Pedro 1, 18 e 19:
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com um precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A voz do próprio Senhor disse a Isaías que o seu povo continuaria ouvindo, mas não entendendo. Eles continuariam vendo, mas não percebendo. Isaías capítulo 6, versículo 9. Para a maioria do povo judeu hoje, que nós amamos tanto e oramos por eles, eles ainda não querem reconhecer que Jesus é o Messias, prometido nas Escrituras Sagradas. Hoje, para eles, a Páscoa é um feriado sem cordeiro, mas infelizmente para muitos cristãos também. A Páscoa é um feriado para eles se divertirem, para eles aproveitarem seu descanso, para eles comerem chocolate, para eles terem tempo em família, mas sem o cordeiro, sem jamais até mesmo pensar em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Mas para aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, corações para entender, Jesus, nosso Cordeiro da Páscoa, foi morto e no primeiro dia da semana, então, ele ressuscitou. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Diz o primeiro versículo: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria da Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículos 5 e 7. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu como ele disse. Vinde e vede o lugar onde jazia. E ide depressa, e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos. E eis que vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que vô-lo tenho dito. E então, chegamos nos versículos 16 a 20 desse último capítulo do Evangelho de Mateus. Diz que eles partiram, pois, os 11 discípulos para Galiléia, para o monte onde Jesus lhe designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, eis a mensagem que nós devemos levar pelo mundo inteiro, para o mundo inteiro, a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias, que é o que o versículo realmente está dizendo. Devemos pregar o arrependimento de pecados para todos os povos, porque a morte de Jesus Cristo não foi apenas para dar algum exemplo. A morte de Jesus Cristo não foi porque ele não conseguiu fazer o que ele gostaria. Bem ao contrário, ele veio para isso, para morrer, para pagar pelos nossos pecados. E as suas últimas palavras foram: está pago, está consumado a obra que ele veio fazer. Então ele rendeu o Espírito, ele entregou-se. Ninguém poderia tirar a sua vida, ele mesmo espontaneamente a deu. Então o homem precisa saber que seus pecados podem ser perdoados, porque Jesus morreu para pagar pelos pecados do homem. Mas essa mensagem precisa ser levada. Nós temos que levar a sério o mandamento, a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. É nossa responsabilidade, é responsabilidade de toda a igreja. Todos nós como igreja devemos nos unir, nos mobilizar para que essa palavra que hoje cremos e que nossos vizinhos já ouviram muitas vezes,
também seja ouvida por todas as etnias, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, todos os idiomas. Isso foi o que João pregou. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você já confessou o seu pecado ao Senhor Jesus Cristo? E com grande arrependimento pelos pecados, você clamou a Ele e invocou o nome do Senhor para ser salvo. Ele pode salvar você. Você tem ouvido o Evangelho, que é as boas novas de salvação para todo aquele que crê. Se você tão simplesmente reconhecer seu pecado e confessar a Jesus Cristo e clamar para Ele salvar você, Ele o fará, pois Ele prometeu. Se alguém ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que você não faz isso hoje? E se você já tem feito isso, regozije-se com todos os filhos de Deus e todo mundo que nesta data tão preciosa estão celebrando então a morte de Jesus Cristo, mas não apenas a morte, mas o fato de que Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, era vã a nossa pregação, mas de fato Cristo ressuscitou e estamos esperando e aguardando a sua volta, que está mais próxima do que nunca. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado por você estar apoiando e orando por nós, que estamos procurando ser uma ponte entre nossos missionários lá na Índia e as nossas igrejas aqui no Brasil. Continue orando por nós, irmãos. Estamos aqui com o pastor Amiá e ele tem sido uma bênção para nós e ele vai continuar fazendo esse trabalho do outro lado da ponte, lá na Índia, quando ele retornar para casa, assim que Deus permitir. Ele já tem suas passagens compradas para o dia 18 de maio, mas precisa das suas orações, que tudo vai dar certo para ele retornar, para estar com sua família. Esses tempos são difíceis para todos, para os nossos missionários lá, para nós aqui. Não vamos ficar desanimados, vamos aproveitar cada dia para poder orar mais, para ler mais a palavra de Deus, para ter mais tempo com nossas famílias, mas aproveitando logo as oportunidades para sair e pregar o Evangelho. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. प्रशंसा हो मेरे प्रभु यीशु की, कितना